legal e sob a proteção de Deus, dou por aberta essa sessão extraordinária. Peço à secretária a chamada para a presença, anotando no livro os presentes e ausentes. Amarílio Domingues Ferreira. Presente. Antônio Marcos Valone. Presente. Antônio Villani. Presente. Aparecido Silva Menezes. Presente. Boaventura Aparecido de Melo. Presente. Carlos Pereira Mendonça. Presente. Emerson da Cruz Souza. Presente. Flávia Garuti Muniz. Presente. Wilson Alves da Silva. Presente. Peço a proclamação do salmo bíblico pelo vereador Antônio Marcos Valone. Desde o mais profundo, clamai a ti, Senhor. Senhor, ouvi a minha voz, esbanje atentos os teus ouvidos, a voz da minha depreciação. Se observares, Senhor, a nossa maldade, quem, Senhor, poderá substituir? Mas em ti, se chamar propiciação, e pela tua lei, pus em ti. Senhor, a minha confiança, a minha alma está confiada em sua palavra. A minha alma espera o Senhor. Desde a vigília da manhã até a noite, espera Israel no Senhor. Porque no Senhor está misericórdia, nele há cópias e redação. Ele mesmo redimirá a Israel a todas as suas iniquidades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esclareço aos senhores que esta sessão extraordinária fora convocada para apreciação dos projetos de lei número 009 e projetos de lei complementar número 003-004/2014, de autoria do Poder Executivo. Peço a leitura do ofício número 141/2014, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei número 009/2014. Ofício número 141/2014, Gabinete do Prefeito. Pedrinhas Paulista, 25 de março de 2014. Assunto: encaminha projeto de lei número 009/2014. Excelentíssimo Senhor Presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 009/2014, que dispõe sua emenda. Dispõe sobre a alteração do artigo 3º da Lei Municipal número 850/2010, de 19 de maio de 2010, que institui o calendário de datas comemorativas associadas a temas ambientais do município de Pedrinhas Paulista, que ora submetemos à apreciação dessa Casa. Sem mais para o presente, e esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos-nos e, ao seu ensejo, reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ângela Maria Alves de Mira Gianeta, Prefeita Municipal, a Sua Excelência o Senhor Boaventura Aparecido de Melo, Presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista, São Paulo. Peço a leitura do projeto de lei número 009/2014 e respectiva justificativa. Senhor Presidente, gostaria de pedir a dispensa do leitor do projeto 009, 003 e o complementar 03 e o complementar 004. Tendo em vista que todo vereador tem em mãos e... Coloco em discussão o pedido do vereador Amarílio Domingues Ferreira solicitando a dispensa da leitura do projeto de lei 009/2014 e dos projetos de lei complementar número 003 e 004/2014. Ninguém discutindo, coloco em votação. Favoráveis para sentados, contrários se levantam. Aprovado por unanimidade. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei número 009/2014, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei número 009/2014, de 25 de março de 2014. Excelentíssimo Senhor Presidente e nobres vereadores, com o presente, encaminhamos o incluso projeto de lei número 009/2014, que trata da alteração do artigo 3º da Lei Municipal número 850/2010, que institui o calendário de datas comemorativas associadas a temas ambientais do município de Pedrinhas Paulista.
para apreciação desta Igreja Casa de Leis. A legislação ambiental municipal torna-se imprescindível para a fundamentação do interesse local e sua relação com os cidadãos e instituições públicas e privadas, na preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Diante do exposto, apresentamos a alteração no calendário ambiental, o qual tem como objetivo a ampliação das datas comemorativas e, consequentemente, o fortalecimento das ações referentes à preservação, dando-se maior ênfase a todo e qualquer trabalho de conscientização que envolva o meio ambiente. Dessa forma, estaremos contribuindo para o desenvolvimento sustentável de hábitos e atitudes sadias de conservação e respeito ao nosso planeta, bem como atendendo às diretivas do Programa Município Verde Azul. Sem mais para o presente e esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos e ao seu ensejo reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ângela Maria Alves Demira Gianeta, Prefeita Municipal. Peço a leitura do ofício número 142/2014, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei complementar número 003/2014. Ofício número 142/2014, Gabinete do Prefeito. Pedrinhas Paulista, 25 de março de 2014. Assunto: encaminha projeto de lei complementar número 003/2014. Excelentíssimo Senhor Presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei complementar número 003/2014, que dispõe sobre criação de nova vaga de cargo público municipal e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, solicitando que seja de acordo com o artigo 183, inciso 2, combinando com o artigo 187, parágrafos, do regimento interno dessa Casa. Sem mais para o presente, esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, subscrevemos-nos e ao seu ensejo reiteramos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ângela Maria Alves Demira Gianeta, Prefeita Municipal, a Sua Excelência o Senhor Boaventura Aparecido de Melo, Presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista, São Paulo. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei complementar número 003/2014, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei complementar número 003/2014, de 25 de março de 2014. Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres edis, vimos a presença de Vossas Excelências apresentar o incluso projeto de lei complementar número 009/2014, que dispõe sobre a criação de nova vaga de cargo público municipal e da outras providências, que ora submetemos à apreciação, solicitando que seja de acordo com o artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos, do regimento interno dessa Casa. O projeto visa exclusivamente a criação de uma vaga apenas para o cargo de professor auxiliar, tendo em vista adequar o quadro de pessoal da Prefeitura à real necessidade. Demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro segue de acordo com a legislação em vigor. Ante ao que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a aprovação do mesmo, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, Ângela Maria Alves Demira Gianeta, Prefeita Municipal. Peço a leitura do ofício número 155/2014, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o projeto de lei complementar número 004/2014. Ofício número 155/2014, Gabinete do Prefeito. Pedrinhas Paulista, 2 de abril de 2014. Assunto: encaminha projeto de lei complementar número 004/2014. Excelentíssimo Senhor Presidente, vimos a presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei complementar número 004/2014, que dispõe em sua emenda. Dispõe sobre autorização ao Executivo Municipal efetuar alienação de imóvel que especifica por doação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU,
e dá outras providências, que ora submetemos à apreciação, solicitando que seja de acordo com o artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos, do regimento interno dessa Casa. Sem mais para o presente e esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, submescrevemos e ao seu ensejo reiteramos protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Ângela Maria Alves de Mira Janeta, Prefeita Municipal, a Sua Excelência o Senhor Boaventura Aparecido de Melo, Presidente da Câmara Municipal de Padrinhas Paulista, São Paulo. Sendo dispensada a leitura do projeto de lei complementar número 004/2014, peço a leitura da respectiva justificativa. Justificativa do projeto de lei complementar número 004/2014, de 2 de abril de 2014. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores, vimos a presença de vossas excelências apresentar o incluso projeto de lei complementar número 004/2014, que dispõe em sua emenda, dispõe sobre autorização ao Executivo Municipal efetuar a alienação do imóvel que especifica por doação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU, e dá outras providências, solicitando que seja de acordo com o artigo 183, inciso 2, combinado com o artigo 187, parágrafos, do regimento interno dessa Casa. A presente propositura tem como escopo autorizar o Executivo Municipal a efetuar a alienação do imóvel que especifica por doação à Companhia do Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU, uma vez que o Executivo Municipal apenas está cumprindo exigências determinadas pela própria Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano para que toda a parte documental seja realizada dentro dos padrões legais. Diante disso, se faz importante mencionar que as unidades habitacionais atenderão uma das principais requisições dos munícipes, já que em nosso município a demanda por casas próprias é considerável há anos. Face à exposição feita no projeto de lei em questão, certamente os senhores vereadores darão a atenção necessária à sua aprovação, por ser medida de mais lídima e cristalina justiça. Sem mais para o presente, e esperando contar com a atenção de Vossa Excelência, submescrevemos e ao seu ensejo reitero protestos de elevada estima e distinta consideração. Ângela Maria Alves de Mira Janeta, Prefeita Municipal, a Sua Excelência o Senhor Boaventura Aparecido de Melo, Presidente da Câmara Municipal de Padrinhas Paulista, São Paulo. Peço a leitura do parecer número 011/2014, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 009/2014. Parecer número 011/2014, de 2 de abril de 2014. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1, do regimento interno desta Egrégia Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 009/2014, de 25 de março de 2014, o qual dispõe sobre a alteração do artigo 3º da Lei Municipal número 850/2010, de 19 de maio de 2010, que institui o calendário de datas comemorativas associadas a temas ambientais do município de Padrinhas Paulista. Conclusão do relator. Após análise do projeto de lei em pauta, opinamos pelo parecer favorável, devendo o mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 2 de abril de 2014, Flávia Garuti Muniz, relatora. De acordo com o artigo 103, inciso 3, do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Amarílio Domingues Ferreira, presidente, Antônio Marcos Valone, vice-presidente, Flávia Garuti Muniz, relatora. Peço a leitura do parecer número 012/2014, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e parecer número 011/2014, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei complementar número 003/2014. Parecer número 012/2014, de 2 de abril de 2014. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Egrégia Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei complementar número 009/2014, de 24 de março de 2014,
o qual dispõe sobre a criação de nova vaga de cargo público municipal e dá outras providências. Conclusão do relator. Tendo analisado o mencionado projeto de lei, opinamos pelo parecer favorável, devendo mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação, com as seguintes correções. Onde se lê, artigo 1º, fica criado a vaga para o cargo público abaixo relacionado de provimento efetivo, que passam a compor o quadro de pessoal de administração pública municipal, leia-se. Artigo 1º, fica criada mais uma vaga para o cargo público abaixo relacionado de provimento efetivo, que passa a compor o quadro de pessoal da administração pública municipal. Onde se lê, artigo 2º, aplicar-se-ão aos presentes cargos toda a legislação trabalhista vigente no âmbito do território do município. Leia-se, artigo 2º, aplicar-se-á ao presente cargo toda a legislação trabalhista vigente no âmbito do território do município. Sala das Comissões, 2 de abril de 2014, Flávia Garuti Muniz, relatora. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte. Votaram a favor Amarílio Domingues Ferreira, presidente, Antônio Marcos Valone, vice-presidente, Flávia Garuti Muniz, relatora. Parecer número 011/2014, de 2 de abril de 2014. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 2, do Regimento Interno desta Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei complementar número 003/2014, de 24 de março de 2014, o qual dispõe sobre a criação de nova vaga de cargo público municipal e dá outras providências. Conclusão do relator. Após ter analisado o projeto de lei complementar, opinamos por parecer favorável, observadas as correções apresentadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, devendo mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 2 de abril de 2014, Amarílio Domingues Ferreira, relator. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte. Votaram a favor Antônio Villani, presidente, Wilson Alves da Silva, vice-presidente, Amarílio Domingues Ferreira, relator. Peço a leitura do parecer número 0013/2014, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e parecer número 02/2014, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao projeto de lei complementar número 004/2014. Parecer número 013/2014, de 4 de abril de 2014. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Egrégia Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei complementar número 004/2014, de 2 de abril de 2014, o qual dispõe sobre autorização ao Executivo Municipal efetuar a alienação de imóvel que especifica por doação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU, e dá outras providências. Conclusão do relator. Tendo analisado o mencionado projeto de lei, opinamos pelo parecer favorável, devendo mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 4 de abril de 2014, Flávia Garuti Muniz, relatora. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte. Votaram a favor Amarílio Domingues Ferreira, presidente, Antônio Marcos Valone, vice-presidente, Flávia Garuti Muniz, relatora. Parecer número 03/2014, de 4 de abril de 2014. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Egrégia Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei complementar número 004/2014, de 2 de abril de 2014, o qual dispõe sobre autorização ao Executivo Municipal efetuar alienação de imóvel que especifica por doação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU, e dá outras providências. Conclusão do relator. Tendo analisado o mencionado projeto de lei, opinamos pelo parecer favorável, devendo mesmo ser encaminhado ao egrégio plenário para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 4 de abril.
de 2014. Flávia Garotti Muniz, relatora. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votaram a favor Amarília Domingues Ferreira, presidente, Antônio Marcos Valone, vice-presidente, Flávia Garotti Muniz, relatora. Coloco em discussão o parecer número 0011/2014 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 009/2014. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 0012/2014 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei complementar número 003/2014. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 0011/2014 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de lei complementar número 0013/2014. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 0013/2014 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei complementar número 004/2014. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 0012/2014 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade ao projeto de lei complementar número 004/2014. Ninguém discutindo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Esclareço que o projeto de lei número 009/2014 será discutido e votado de acordo com o artigo 52, a linha A, parágrafo 1º, artigo 233, parágrafo 3º, artigo 245, inciso 1º, parágrafo 1º do Regimento Interno, combinado com o artigo 43, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Coloco em discussão o projeto de lei número 009/2014. Ninguém discutindo, coloque em votação. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Esclareço que o projeto de lei complementar número 003/2014 será discutido e votado de acordo com o artigo 53, parágrafo 1º, inciso 4º, artigo 233, parágrafo 1º, a linha B, parágrafo 2º e artigo 245, inciso 2º, parágrafo 2º e 3º, inciso 2º do Regimento Interno, combinado com o artigo 43, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 003/2014. Palavras. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, o projeto em pauta, aparentemente, trata-se de uma questão de cunho social, que a princípio nos parece importante para compor aqui, criar essa vaga e tal para o professor auxiliar. Nós sabemos que a escola municipal conta com 9 professores titulares e 4 auxiliares.
aqui na justificativa, peca a administração por não ser mais clara, não delinear essas funções, aonde é que vai atuar, em que situação e qual o momento. Eu acho que falta, aqui, por parte da administração, nos tornar mais ao par do pedido. Simplesmente diz aqui que o projeto visa exclusivamente a criação de uma vaga apenas para o cargo de professor auxiliar, tendo em vista adequar o quadro de pessoal da prefeitura à real necessidade. Caros vereadores, senhora vereadora, eu acho muito importante nós nos atermos e atentarmos à questão funcional de Pedrinhos Paulista. Nós temos hoje um quadro funcional inchado. E a cada momento que vem um pedido de uma vaga, nós, eu, vocês, como legisladores dessa Casa de Lei, deveríamos ter mais cuidado, especialmente daqui para frente, em relação a essa questão de vaga, em relação a essa questão de concursos, até processos seletivos, qualquer forma de admissão na Prefeitura Municipal. O nosso quadro está inchado, a situação está complicada, não conseguimos e não vamos conseguir fazer um plano de carreira, um plano de cargos e salário, por conta do elevado nível já comprometido, financeiramente falando. E a cada vaga que nos é solicitada, aumenta mais esse problema, ao ponto de poder ficar insuportável essa situação. Então, dessa maneira, eu acho que nós devemos pensar, nobres colegas, daqui para frente, em termos uma atitude em relação a isso, sob pena de, num futuro bem próximo, nós não conseguirmos nem dar o salário, o aumento base para a categoria. Em razão disso, é que eu sou contrário a esse projeto. Muito obrigado. Ainda em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Senhor presidente e companheiros vereadores, dando continuidade na fala do nobre vereador Carlinhos, que falou com muita propriedade e com muita responsabilidade a respeito deste projeto de lei que cria um cargo de 30 horas para professor auxiliar. Eu falo aqui como cidadão, eu falo aqui como pedagogo, não doutor no assunto, pedagogo. E falo aqui como um professor de 32 anos dentro da sala de aula. E ainda, tomando aqui como uma introdução, o nobre vereador Carlinhos colocou, assim claramente, a falta de subsídios, a falta de propriedades dentro da justificativa do projeto de lei, em que, nessa somatória de projeto de lei, corpo de projeto de lei e justificativa, a justificativa, ela tem que falar mais alto. Ela tem que convencer o plenário, ela tem que convencer a autoridade do vereador, dar o seu aval, dar a sua aprovação ao objeto do projeto. Falando sobre o objeto do projeto, eu busquei informações, busquei
profissionais, busquei professores que estão vivendo, para que eu formasse, aqui nesse momento, a minha opinião, o meu voto. Levando em consideração a nossa realidade, a nossa escola, nós temos 9 salas de aula, temos 9 professores titulares, que ministram 180 horas semanais. E eu digo até que me provem, ao contrário, que 2 professores auxiliares seriam de bom tamanho para estarem ali junto com os professores titulares. Haja vista que o Estado, ele disponibiliza 10 horas apenas semanalmente para professores auxiliares, sendo que cada professor não pode exceder mais que 6 aulas semanais em auxílio aos titulares. Bom, talvez isso aí não seria assim uma comparação 100% confiável, porque são realidades diferentes, mas devem sim servir de parâmetro. Eu trabalhei, como disse, 32 anos dentro da sala de aula, recebi nas minhas salas de aula N futuros professores, N alunos universitários que vinham fazer os seus estágios. E, por consequência, eu gostava de dar oportunidade a esses futuros professores para que eles se envolvessem com a classe, com os alunos, e fossem ali um segundo professor, um auxiliar de fato, com a minha pessoa, eu sendo o titular dentro da sala de aula. E confesso a esse plenário que foram esporádicas vezes, mas as vezes que aconteciam, a gente tinha dificuldade de disciplina, porque queira ou não queira, o foco do aluno sai um pouco fora da realidade. Às vezes, se você passa para o professor auxiliar, no caso do estagiário da minha época, uma atenção especial em cima de determinados alunos, caracteriza como exclusão, e é um cuidado que a gente tem que ter com isso aí. Nós temos aqui 9 professores, já conversei com a maioria, professores excelentes, temos professores aí formados na Unesp, com uma capacidade incrível, que tem condições de dar conta do recado tranquilamente dentro da sala de aula. Eu talvez vou atropelar, mas talvez a saída não seria a gente ficar inchando, colocando ser humano, colocando outro profissional junto com o professor titular, e sim nós deveríamos estender, na minha ótica, o período integral aqui. Período integral. Os professores titulares iriam trabalhar de manhã com os seus alunos, com as suas salas normais, iriam levantar as dificuldades didáticas, pedagógicas encontradas nas diversas disciplinas no decorrer da manhã, e à tarde, no período da tarde, sendo período integral, no período da tarde, esses professores auxiliares poderiam trabalhar com atividades lúdicas e poderiam trabalhar focados também, utilizando as atividades lúdicas, música, natação, educação física, italiano, inglês, computação, jogos diversos, dança. Nesses momentos aí, porque se você for fazer uma escola integral, dando conteúdos de manhã e conteúdos à tarde, você rebenta com o aluno e você não consegue motivar. Então, por isso que você tem que diluir essa aprendizagem que ele não está adquirindo lá no decorrer da manhã, ele, na tarde, ele ter essa atenção, mas junto com essa atenção, também ele ter um ambiente propício para que não fique cansativo. Além do mais, os professores aqui da nossa escola, eles fazem semanalmente 6 horas
6 horas de recuperação no período da tarde. Então, percebe-se que os alunos, eles estão tendo a atenção suficiente dos titulares. Além do período da manhã, eles também têm no período da tarde essa atenção, 2 vezes por semana. Eu já observei, já vi que certos companheiros, às vezes, não têm afinidade com o professor, com o titular. E acontece o quê? Eu não quero esse professor auxiliar aqui comigo. O professor, ele é a autoridade máxima dentro da sala de aula. Ele é a autoridade máxima. Ele manda na sala de aula, o professor. E muitas vezes cria aquela situação de conflito, de maneira didática e pedagógica entre o auxiliar e o titular. Cria uma visão, um observatório dos demais da classe, do auxiliar estar dedicando a certos alunos, que caracteriza na mente que aqueles são mais fracos. Palavras que hoje não podem ser usadas no magistério. Todos os alunos hoje têm condições. Nós assumimos uma sala de aula e olhamos para 30, 20, 30 alunos, todos têm a mesma condição. Um tem condição mais rápida de absorver e o outro é mais lento. Então, esse trabalho, esse foco em cima dos alunos que merecem uma atenção diferenciada, tem que ser de uma forma mais amena, de uma forma mais discreta, para que você também não venha inibir o aluno, e ele mesmo trazer para dentro de si, absorver psicologicamente, eu sou mais fraco mesmo, não consigo acompanhar a classe. Então, não adianta querer pensar colocar um professor auxiliar em cada sala de aula. Nós temos 4, certo? Porque tem uma professora especialista que ela não completa, na nossa escola, ela não completa a carga horária da especialidade dela. Então, ela auxilia os outros 3 professores. Desses 4 professores aí, 2 foram meus alunos. Conheço a potencialidade deles. E procurei saber, estão fazendo um ótimo trabalho. Só que o profissional, ele tem que ser bom, ele tem que ser dedicado, mas a forma que nós vamos oferecer para esse profissional trabalhar é muito importante didaticamente e psicologicamente e na aprendizagem, nos conteúdos de aproveitamento. Eu já falei, o Estado ele disponibiliza 10 aulas por semana. Aqui são 30 aulas cada professor, só cada professor 30 aulas. Nós temos aí 4, são 120 aulas de professores auxiliares. Temos também os professores especialistas de inglês, de italiano. Eu desconheço a grade aqui da nossa escola, eu nunca fui a fundo aqui, mas aí também, não sei se fazem isso aí, às vezes eu estou falando alguma coisa, estou falando para mim, certo? Quanto a isso aqui, não sei se eles fazem, mas quando o professor especialista, ele está na sala de aula, em que o titular sai, aí seria o momento para aproveitar os auxiliares em outras salas. Mas trabalhar não ficar ali naquela situação que se torna uma situação cansativa, né, de os 2 professores ali dentro, mas um rodízio, de uma forma mais amena, o professor ficar ali dentro mais ou menos 1 hora, 1h30, e ter um rodízio saudável. E também que o professor titular, ele tenha a sua autoridade, tenha a sua liberdade de dar a sua aula, trabalhar com os seus alunos e passar para esses professores auxiliares as dificuldades levantadas em determinados alunos.
Então, nós temos 9 classes aqui, totalizando mais ou menos 180 horas semanais. Se fôssemos tomar por base 2 professores auxiliares, que eu acho que é o suficiente, nós temos 4 hoje, eles fariam 30 horas semanais, totalizando 60 semanais. Cada sala teria, por semana, 6 horas e meia de professor auxiliar. Com mais as aulas que eles têm à tarde, com o professor titular da recuperação, teríamos aí em torno mais ou menos de 12 horas a mais do que é praticado no horário normal. Então, eu volto aqui. Seria esse momento como professor, como vereador, como cidadão, seria o momento da gente levar para a administração municipal a criação aqui da escola integral, como tem em Tarumã. Tarumã não tem professor auxiliar. Tarumã tem até aulas de natação no período da tarde, em que as dificuldades levantadas são tratadas, sim, em recuperação, e são tratadas no período integral. Quando se fala período integral, nós não podemos pensar que esse período integral é para fazer integralmente o aluno estar na escola, ou o professor estar trabalhando integralmente para ter um melhor salário. Não. A escola integral é para você formar o cidadão integralmente falando. E você ensina o aluno a ser integralmente um cidadão de fato, não é só dando matemática, não é só dando ciências, não é só dando português. É ensinando para ele dança, é ensinando para ele música, é dando para ele a consciência de que é a cidadania, os seus direitos de cidadão. E tudo isso aí numa escola integral, você pode realizar isso aí concomitantemente à aprendizagem tradicional, que seria aí essas disciplinas que eu já mencionei. E, nesse sentido, o Estado ele tem uma gama, ele tem um número de projetos intensos, né, que eu não vou nem citar aqui, porque seria cansativo. Eu acredito que alguns desses cursos, me parece que aqui professores já andaram fazendo pelo Estado e trouxeram para os demais companheiros, né? Mas na escola integral, você teria condições de utilizar mais desses projetos, desses programas disponibilizados pela Secretaria da Segurança da Educação do Estado de São Paulo. Aqui tem uma sequência aqui de mais ou menos mais, aqui são 12, mais aqui 10, 22, 26 mais ou menos programas diversos que o Estado também está tomando esse caminho da escola integral e disponibiliza isso aí para a rede estadual e disponibiliza em parceria para o município. Então, resumindo, não adianta, na minha ótica, não adianta a gente enfiar 2, 3 professores profissionais dentro de uma sala de aula. Vai saturar em todo quanto é sentido. Se temos bons profissionais aqui, queremos utilizar esses profissionais nossos, está aí a abertura. Poderíamos utilizar também na escola integral o professor para ele fazer como carga suplementar, o professor titular, a parte da tarde. Teria um melhor salário. Bom, isso aí demanda uma nova estrutura
em termos pedagogicamente, didaticamente falando, estrutura física e também custo. Mas, quando se fala em educação, a gente não mede esforços, certo? E tem que botar a cabeça para pensar, né? E, a meu ver, essa é a melhor solução. O município de Maringá, pesquisei, ele tem de todas a sua rede municipal, ele tem 48% e vai implantar em 100% escola integral. O seu IDEB deu um salto que chegou já a nota 6, que é estabelecida para ser alcançada ainda para 2017, se não me falha a memória, que seria a nota considerada para que fôssemos considerados país de primeiro mundo, que esse é o objetivo do MEC. E Maringá já conseguiu essa nota do IDEB, já a nota 6 e uns quebrados, em 2012, que nós estamos aqui. Então, nós temos, na minha ótica, 2 professores poderiam estar ali, tranquilamente, num revezamento, auxiliando, sem saturar, e ajudando bastante. Mas nós temos 4. Temos 4 trabalhando lá. Já está sobrando. Se colocar mais um, vai sobrar mais um. E volto, agora, sem falar didaticamente, pedagogicamente. Eu também estou preocupado com Pedrinhas Paulista. Vai no posto de saúde. A escola está inchada. Aqui na promoção social, também bastante funcionários. No posto de saúde não sou eu que falo, não, gente. Não sou eu que falo, porque eu, graças a Deus, se eu precisar, eu vou lá. Graças a Deus, eu não tenho ido lá no posto de saúde. Certo? Mas são pessoas que trazem, pessoas idôneas, que trazem para a gente. E eles não trazem assim, no sentido de crítica, não. Trazem no sentido de informar a gente. Então, criação de cargo, criou, gente, vai ficar ali para o resto da vida. Quem chegar futuramente de prefeito, se um de nós aqui for prefeito, vai ter que engolir. Se achar que o professor auxiliar está lá, está sobrando, vai ter que engolir ele lá. Foi criado o cargo aqui, colocou ele prestou concurso, ele vai estar lá. Eu nem sei para quem que é esse cargo, essa vaga. Te juro que eu não sei. Não estou falando em cima de nome. Mas eu estou falando que não há necessidade, na minha ótica. Muito obrigado. Ainda discussão. Ninguém discutindo, eu vou discutir esse projeto. Bom, senhores vereadores, em primeiro, eu só gostaria de dizer que a questão da justificativa, eu mesmo tive a semana passada na prefeitura, cobrando uma justificativa com mais conteúdo. Realmente, a justificativa está vindo muito fraca, precisa de mais conteúdo. Agora, quanto a inchar o quadro de pessoal, até que eu não concordo, porque vai chegar um ponto que não tem condições de fazer um plano de carreira. Eu acho que hoje já não tem. Porque quando começou lá atrás, no salário mínimo da prefeitura, no primeiro mandato, com o prefeito que entrou, ele não tinha nem muito conhecimento, ele estava começando, dava quase 2 salários mínimos. E os outros que entrou, também inflou a prefeitura. Colocou gente do tanto que quis. Não deu mais nem a porcentagem de que tinha direito lá, não colocou por 5 anos. E ficou muitos anos sem fazer nada. Aquela tabela de referência nossa hoje está uma porcaria. Se eu seguir aqui lá, ninguém vai ganhar um salário mínimo. Então, mas quando chega na parte do professor, eu creio que tem necessidade sim, porque não podemos comparar a nossa escola com a escola estadual, mas de maneira nenhuma. Porque eu conheço jovens aqui, que estudou há tempos atrás,
que era assim, só a escola normal, não tinha lá o professor auxiliar, ele terminou o terceiro colegial sem saber escrever. Agora, se hoje você coloca um professor auxiliar para ele ajudar a melhorar o desempenho do aluno, eu não entendo como exclusão social. Eu entendo que você está ajudando o aluno. Porque se você for prestar bem atenção, hoje os mais necessitados, eles são os menos interessados. Então tem que ter alguém ali, sim, para poder ajudar, auxiliar. Porque se a gente for comparar os alunos dos tempos para cá, o material apostilado, professores auxiliares, até mesmo os professores das classes lá fazendo um bom trabalho, sempre vai ter a necessidade de algum aluno ter uma ajuda extra. E todo mundo sabe também que hoje, os alunos de hoje, não é como alunos de antigamente. Os alunos antigamente era diferente, sentava lá, ficava quietinho. Hoje não, a molecada é fogo. É difícil você cuidar de 20, 30 alunos na sala de aula. Agora, se tem professor que não concorda com o auxiliar na classe, eu mando, os que tem discórdia dentro da sala de aula, eu acho que o professor ele tem que dominar essa parte. Se ele é o professor, ele tem que estar de acordo com o auxiliar, eles têm que trabalhar conjunto, não criticando o outro, achando que deve ou que não deve. Na minha opinião, eu acho que é justo, sim, esse projeto, porque vai só ajudar. Eu tenho experiência dentro da minha família. A minha irmã veio para cá com 5 netos. A menina mais velha chegou aqui no 3º ano. Não sabia nada. De uma escola pública de São Paulo, que vai lá, solta a criançada lá, ninguém dá aula. Coloca a criançada lá, é só briga, bagunça. Então, não se compara a nossa escola municipal com a escola estadual. E hoje, as meninas já estão na 5ª, 6ª série, você vê o quanto que melhorou. Por 2 anos que estudou nessa escola aqui embaixo. 2 anos só. Os mais novos que chegou, que entrou na creche, é de dar inveja. O tanto que eles sabem. A diferença da nossa escola com a escola estadual. Então, eu concordo, sim, com essa vaga. É uma vaga a mais só. Agora, se existe divergência de professor e auxiliar, eu acho que cabe ao professor tomar a rédea disso e trabalhar junto, em conjunto com o auxiliar. Porque ninguém pode ficar dentro de uma sala de aula, um professor criticando o auxiliar e um auxiliar divergindo com o professor. Aí não vai dar certo mesmo. Se tiver acontecendo isso, eu creio que já é motivo político de algum. Porque dentro da escola, dentro da repartição pública, funcionários, eles têm que trabalhar para o povo. Eu sempre falo que ninguém é funcionário de prefeito. Todo servidor público é funcionário do povo. Então tem que respeitar o que faz e fazer para merecer. Então é só isso a minha parte e muito obrigado. Ninguém mais discutindo, coloque em primeira votação. Peço a secretária chamada para a votação. Amarílio Domingues Ferreira. Antônio Marcos Rolão. Não. Antônio Villani. Sim. Aparecido Silva Menezes. Sim. Boaventura Aparecido de Melo. Sim. Carlos Pereira Mendonça. Não. Emerson da Cruz Souza. Não. Flávia Garuti Muniz. Sim. Wilson Alves da Silva. Não. Aprovado por 5-4. Esclareço que o projeto de lei complementar número 004/2014 será discutido e votado de acordo com o artigo 53, parágrafo 1º, inciso 9º, artigo 233, parágrafo 1º, a linha B, parágrafo 2º, artigo 245, inciso 2º, parágrafo 2º e 3º, inciso 2º do regimento interno, combinado com o artigo 40, inciso 9º da lei orgânica do município. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 004/2014. Ninguém discutindo, peço a secretária chamada para a votação. Amarílio Domingues Ferreira. Sim. Antônio Marcos Valone. Sim. Antônio Villani. Sim. Aparecido Silva Menezes. Sim. Boaventura Aparecido de Melo. Sim. Carlos Pereira Mendonça. Sim. Emerson da Cruz Souza. Sim. Flávia Garuti Muniz. Sim. Wilson Alves da Silva.
Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar na presente sessão, que conste na ordem do dia, dou por encerrada essa sessão. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, dou por aberta a sessão extraordinária. Peço à secretária chamada para a presença, anotando do livro os presentes e ausentes. Amarílio Domingues Ferreira. Presente. Antônio Marcos Valone. Antônio Villani. Presente. Aparecido Silva Menezes. Presente. Boaventura Aparecido de Melo. Presente. Carlos Pereira Mendonça. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz. Presente. Wilson Alves da Silva. Peço a proclamação do salmo bíblico pelo vereador Antônio Villani. Salmo 119. Quando me vi atribulado, clamei ao Senhor e Ele me atendeu. Senhor, livra a minha alma de lábios iníquos e de língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado pela tua língua enganadora. Setas de valoroso agudas com carvões devoradores. Ai de mim, que o meu desterro se prolongou. Habitei com os moradores de Sedom. Muito tempo foi peregrino a minha alma, com os que aborreciam a paz. Era pacífico quando lhes falava. Eles me contradiziam sem razão. Palavra do Senhor. Esclareço aos senhores que esta sessão extraordinária fora convocada para apreciação dos projetos de lei complementares número 003 e 004/2014, de autoria do Poder Executivo. Pergunto aos senhores se há necessidade de fazer a leitura dos mencionados projetos. Sendo dispensada a leitura, esclareço que o projeto de lei complementar número 003/2014 será discutido e votado de acordo com o artigo 53, parágrafo 1º, inciso 4º, artigo 233, parágrafo 1º, a linha B, parágrafo 2º, e artigo 245, inciso 2º, parágrafos 2º e 3º, inciso 2º do Regimento Interno, combinado com o artigo 43, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Coloco em segunda discussão o projeto de lei complementar número 003/2014. Com a palavra, senhor presidente. Nobres companheiros, presidência, eu quero só citar aqui, quando eu falei de uma possível discórdia entre professores titular e auxiliar, eu falei possível, eu não falei que está acontecendo, certo? Isso aí é um levantamento meu, certo? Que pode acontecer. Não fiz da forma afirmativa, e da mesma forma, também não fiz de forma afirmativa a realidade da educação do Estado com a educação do município. Eu coloquei bem que servia como parâmetro para mim, mas não são realidades diferentes, eu fui bem claro, tá? Então, é apenas de parâmetro. Então, quanto aos professores, pode haver. E, comparando o Estado com o município, serviu de parâmetro para mim, mas não, as realidades são diferentes. Com a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, o senhor comentou que já foi na prefeitura pedir para melhorar os argumentos da justificativa. Algumas vezes já comentei isso aqui também.
votei contra também, vou votar contra esse projeto. Não por ser professora, muito pelo contrário. O seu Wilson Carlinhos deixou bem claro isso, mas cheguei a comentar com a Flávia, com o Tony Villani no dia do parecer, com o seu Amarílio também, que já está se chegando numa porcentagem alta de funcionário e preocupado que o pessoal vem perguntar se vai haver aumento ou não. Então, eu acho que no município igual ao nosso, está chegando numa quantidade muito grande de funcionário. É por isso, senhor presidente. Muito obrigado. Mais em discussão. Ninguém discutindo, peça a secretária chamada para votação. Amarílio Domingues Ferreira. Sim. Antônio Marcos Valone. Não. Antônio Villani. Sim. Aparecido Silva Menezes. Sim. Boaventura Aparecido de Melo. Sim. Carlos Pereira Mendonça. Não. Emerson da Cruz Souza. Não. Flávia Garuti Muniz. Sim. Wilson Alves da Silva. Não. Aprovado por 5-4. Esclareço que o projeto de lei complementar número 004/2014 será discutido e votado de acordo com o artigo 53, parágrafo 1º, inciso 9º, artigo 233, parágrafo 1º, a linha B, parágrafo 2º e artigo 245, inciso 2º, parágrafo 2º e 3º, inciso 2º do Regimento Interno, combinado com o artigo 40, inciso 9º da Lei Orgânica do Município. Coloco em segunda discussão o projeto de lei complementar número 004/2014. Ninguém discutindo, coloco em segunda votação. Peço a secretária chamada para votação. Marílio Domingues Ferreira. Sim. Antônio Marcos Valone. Sim. Antônio Villani. Sim. Aparecido Silva Menezes. Boaventura Aparecido de Melo. Sim. Carlos Pereira Mendonça. Sim. Emerson da Cruz Souza. Flávia Garuti Muniz. Sim. Wilson Alves da Silva. Sim. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar na presente sessão que conste na ordem do dia, dou por encerrada esta sessão.